Nós temos a grata presença do Cristiano aqui hoje em nossa casa, que vai discorrer sobre o tema 160 anos do Livro dos Espíritos, Luz para a Humanidade. Irmãos e irmãs, boa noite para todos. Satisfação imensa estar de volta, renovando mais essa parceria. E é sempre uma imensa alegria poder fazer parte deste círculo de forças amigas que a gente sente sempre que vem a esta casa. O tema solicitado pela diretoria da casa para ser abordado foi 160 anos de O Livro dos Espíritos, Luz para a Humanidade. Justamente porque no ano de 2017 se comemora os 160 anos do advento do Espiritismo no planeta Terra. E não é uma tarefa fácil abordar esse tema, principalmente no tempo que nós temos disponível, de 50 minutos a 1 hora. Mas iremos fazer o possível para que essa compilação que foi organizada possa satisfazer a todos na questão da instrução e principalmente nos principais pontos e nos principais quesitos que devem ser abordados sempre que a gente fala de Espiritismo, sempre que a gente fala de Consolador prometido. Muito bem, para a gente poder organizar o nosso raciocínio, vamos fazer um entendimento numa ordem cronológica. Vamos recapitular como se deu a questão pedagógica até chegar ao momento de surgir a doutrina espírita no planeta Terra. Nós sabemos que tudo, com exceção do Criador, tudo, absolutamente tudo, está submetido à lei do progresso. Isso inclui a nossa instituição planetária. Então, o planeta Terra, um dia, ela foi um pedaço de pedra incandescente do nosso Sol. Orbitou e orbita até hoje, até que alguns milhões de anos depois, aquele fogo se apagou e começou a se desenvolver uma moradia, onde um dia foi pedra incandescente. Essa moradia foi se desenvolvendo conforme Emmanuel narra em detalhes no livro A Caminho da Luz. E durante esse desenvolvimento de habitar, onde hoje é a nossa casa planetária, o planeta Terra estava fazendo parte da categoria de mundo primitivo. E fez parte dessa categoria na maior parte de sua existência. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos no nosso calendário. E na maior parte de sua existência, ela fez parte na categoria do mundo primitivo. Quando ela deixou de ser mundo primitivo, quando começou a chegar aqui na Terra os primeiros Homo sapiens sapiens, os primeiros perispíritos nesse formato de Homo sapiens sapiens, o planeta Terra deu início a uma segunda categoria na escala evolutiva de Orbe. Ela entrou para a categoria de mundo de expiação e prova. Nessa categoria de mundo de expiação e prova, a maioria das criaturas que nesta época habitavam o planeta eram criaturas que vieram matriculadas de outro orbe para cá. Foram exiladas de lá para cá. Numa analogia, o planeta Terra, naquela ocasião, era o inferno para muitos dos espíritos que estavam fazendo parte de um planeta de expiação e prova, em seu final, e que no momento de transição, ou no momento de, entre aspas, juízo final, alguns foram condenados, enviados para cá, outros foram absolvidos por preencher os caracteres de espírito de perfil regenerador, e ficou. Os que vieram para cá, habitou o planeta Terra
E hoje se dá a maioria. Só que muitos séculos depois desse início de nova categoria que é de expiação e prova, muitos séculos depois, mais precisamente há 3.600 anos, do ponto de vista espiritual extremamente elevado, se iniciou o processo de transição. Mas, Cristiano, o processo de transição se iniciou há 3.600 anos atrás? Eu estou achando que iniciou no ano 2000. Agora, há 17 anos. Tem gente que acha que o período de transição se iniciou há pouquíssimo tempo, né? Na nossa visão mesquinha, imediata, de espírito infantil, sim. Esse é o ponto de vista. Parece que começou há pouco tempo. Mas, do ponto de vista da espiritualidade superior, se iniciou há 3.600 anos atrás. Há 3.600 anos, houve uma assembleia no plano espiritual entre os espíritos superiores, sob a coordenação do governador terrestre, Jesus, onde foi determinado nessa assembleia que estava na hora, que a humanidade terrestre estava na hora de receber a primeira parte de 3 do conteúdo pedagógico orientador. Porque a humanidade terrestre precisaria de um roteiro. Já tinha um amadurecimento espiritual para conseguir concatenar informações desse roteiro. Para que a humanidade pudesse se preparar para ficar. E não para ser exilado. Ah, mas faltavam ainda 3.600 anos. Vocês acham que é muita coisa? 3.600 anos são mais ou menos 40 gerações. Muita coisa? Quando a gente fala em geração é muita coisa? 40 gerações atrás? Quando fala em encarnação, 8, 10, no máximo 15 encarnações atrás? É muita coisa? Porque alguns demoram 200 ou mais anos para reencarnar. Os mais atrasados reencarnam mais rapidamente. Então, se a gente falar numa ninharia de 20 encarnações, a gente vê que 3.600 anos não é nada. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar 4,5 bilhões de anos, uma regra de 3 simples, dividir e colocar os 4,5 bilhões de anos como se fosse um relógio, 24 horas. 24 horas. Os 3.500 anos daria 1 segundo dividido por 100. Só para vocês terem ideia que não é nada. Na escala evolutiva da existência do planeta Terra. Não é nada. Então, há 3.600 anos atrás, o que aconteceu? Um grupo de poetas da comunidade de espíritos de Skol, utilizando-se da esplendorosa mediunidade de Moisés, enviou para a humanidade a primeira parte do conteúdo pedagógico orientador. Primeira parte. A que a gente vem chamar de quê? Primeira revelação. E que aqui no Ocidente nós conhecemos como Velho Testamento. 700 anos depois desse episódio, desse acontecimento, um profeta chamado Elias, ele veio anunciar a vinda do Messias, a vinda do governador do orbe, para que ele pudesse trazer em pessoa o conteúdo da segunda revelação, que é a segunda parte do programa pedagógico orientador. Ou seja, a humanidade estava inserida num planejamento preparatório para que pudesse ficar. A espiritualidade superior preocupada em ensinar as criancinhas espirituais a se tornarem seres regeneradores. E essa preocupação se iniciou há milênios. Não se iniciou agora. Se iniciou há milênios. Depois que Elias profetizou, 900 anos depois, o governador do orbe veio em pessoa, sem escrever uma linha, passou o conteúdo pedagógico da segunda revelação, através do seu exemplo. Através de falas judiciosas, de exortações precisas como a navalha, pois nenhuma vírgula saiu da boca de Jesus inutilmente. Só para se ter ideia, nós iremos conseguir concatenar a maioria das exortações de Jesus
quando nos tornarmos criaturas mais amadurecidas espiritualmente. Daqui a algumas encarnações a gente vai reler o que Jesus falou em parábolas e vai conseguir compreender. Só para você ter ideia. Se todo dia, quando a gente amadurece o raciocínio, a gente pega o Evangelho e lê uma passagem de Jesus e fala, nossa, é isso que ele queria dizer. Quando a gente vai abordar o perdão, por exemplo, na passagem registrada por Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, onde Jesus orienta, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e para que o juiz da justiça não vos coloque novamente em prisão, de lá não sairás até que seja pago o último ceitil. Se a gente pegar essa passagem, lá no cristianismo primitivo, Jesus está doidão. O que ele quis dizer com isso? E hoje muita gente lê e não compreende. Pessoas que já tiveram acesso ao conteúdo da terceira revelação. Ministro da Justiça? Quem é esse ministro da Justiça? O nome disso é o quê? Capacidade de concatenar. Então imagina quantas partes do que Jesus falou ainda está para ser corretamente interpretado. Não são poucas. Não são poucas. Então 900 anos depois da profecia de Elias, veio Jesus. Que, segundo alguns estudiosos, se preparou 700 anos densificando o seu corpo espiritual. Porque pensa, quantos bilhões de anos que Jesus não experimentava o amargor da matéria densa. Se ele já era governador do orbe há 4,5 bilhões de anos, sabe-se Deus há quanto tempo que ele já é espírito puro? Melhor dizendo, sabe-se Deus há quanto tempo ele já é espírito crístico? Imagina depois dessa quantidade de anos, decidir voluntariamente, apenas por amor, vir pessoalmente, sabendo que estaria entrando na jaula do leão. Ele sabia. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia quem ia traí-lo, porque ele conhecia o perfil de cada um de nós. Quando João Batista, que é a mesma pessoa, tanto faz falar Elias, João Batista, né? Ele foi decapitado. Jesus falou, fizeram com Elias, ou com João Batista, o mesmo que irão fazer com o Filho do Homem. Então ele fez uma profecia, que ele ia ser torturado, perseguido, etc e tal. Ele já sabia. Então quando ele decidiu vir trazer o conteúdo da segunda revelação, ele sabia que fisicamente ele ia passar por sofrimento. Fisicamente. Apenas. Veio Jesus e trouxe o conteúdo da segunda revelação. Em pessoa. Você imagina que há 23 gerações mais ou menos, pouca coisa, o governador estava entre nós? Muito provavelmente alguns de nós viveu aqui na Terra nessa época, porque existe um intercâmbio intenso com outros planetas, né, de mudança de série espiritual. Mas muitos de nós presenciamos ao vivo e a cores essa exemplificação, essa transmissão de orientação em pessoa. E 1.600 anos depois desse episódio, chega até nós o conteúdo da terceira revelação. Cristiano, por que essas partes vieram fragmentadas? Resposta muito simples e muito óbvia, né? Porque as partes, elas só poderiam chegar conforme o amadurecimento intelectual e moral da criatura que recebesse. Intelectual e moral. Por isso que a espiritualidade superior as fragmentou. Imagina a minha filha de 3 anos, hoje começar a aprender fórmula de Bhaskara, para chegar a resultado de equações do 2º grau. A natureza não dá saltos. Então, chegaram em 3 etapas diferentes. E eu pergunto, vocês acham que depois que a gente estiver amadurecido, mais amadurecido, intelectual e moralmente, virá até nós o conteúdo da 4ª revelação? Vocês já se perguntaram? Será que vai vir conteúdo de 4ª revelação? Depois de 5ª, depois de 6ª, como acontece na faculdade? Sim ou não? Eu vi uma mistura de sim com não com silêncio.
Resposta categórica para ficar na mente de todos nós. Não, jamais, em nenhuma hipótese, não existe. Se você vê algum lugar escrito aí, quarta revelação, cai fora. Não existe. A doutrina espírita, ela encerra as revelações em termos de números, são 3. Daqui para frente, ela só se desdobra a partir das confirmações da ciência. Só se desdobra. Não existe quarta revelação, nunca. Então, à medida que a gente vai se amadurecendo intelectual e moralmente, nós vamos fazendo novas descobertas no campo da ciência e alargando mais o conhecimento espírita. Por isso que se diz que a doutrina espírita não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Porque com o avanço da ciência, as demais religiões terão que passar a admitir o que a doutrina espírita já afirma há muito tempo, para não se passar por ridículo diante de seus fiéis. Vai ter que admitir. Imagina a igreja católica afirmando até hoje que a Terra era o centro do universo. Ela teria algum fiel? Ia cair em descrédito. Ia perder força por descrédito. Ela foi obrigada a aceitar. Porque antes, quando nós afirmávamos alguma coisa referente ao heliocentrismo, não precisava nem afirmar uma coisa maior, porque até o heliocentrismo é uma coisa equivocada, né? O Sol é o centro do universo. Mas para a época do geocentrismo, onde se afirmava que a Terra era o centro do universo, era uma coisa muito absurda. Não, Sol não, a Terra que é o centro do universo. Tudo que existe gira em torno da Terra. O que acontecia se a gente afirmasse o contrário? Alguma coisa contra o geocentrismo? O mesmo que aconteceu com o padre Giordano Bruno. Ele morreu como? Na fogueira. Galileu Galilei escapou várias vezes de morrer como? Na fogueira. Por defender o sistema coperniciano, que é o sistema heliocêntrico. E a igreja foi obrigada a acreditar. Quando a reencarnação, que já foi comprovada cientificamente, ganhar alargamento dessas comprovações, ganhar público, o que vai acontecer se as religiões não começarem a admitir o que hoje elas consideram heresia? Vai se passar por ridículo, porque a ciência já confirmou. Vai se passar por ridículo. Por isso que se diz que a doutrina espírita não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Mas, se atendo no tema do estudo da noite, vamos observar com mais acuidade como se deu aquele momento da terceira revelação. Primeiro ponto. E segundo ponto, se ela é luz para a humanidade, porque o que é a escuridão? Qual o propósito da escuridão? A escuridão guia a criatura para o lodo da própria sombra, da sombra da alma. Por sua vez, por outro lado, a luz guia a humanidade para o estado luminoso de paz e de felicidade. Pronto, já sei o propósito da luz. Guiar a humanidade para um estado de paz. A questão é, eu estou interpretando de forma correta essas orientações que encerra o conteúdo revelador, ao ponto de ela se transformar em luz para mim? Porque o que a gente mais vê é revelação mediúnica de espíritas tristes, decepcionados no plano espiritual. Acreditou que estava seguindo a conduta correta por um equívoco interpretatório. Equivocou-se na interpretação. Equivocou-se, interpretou errado e seguiu aquilo que ele achava que era certo. A gente vai adentrar nisso hoje. E eu tenho certeza, muitos de nós iremos nos surpreender. Falar, eu achava que isso era certo a se fazer. Porque ainda existe uma briga grandiosa, gigantesca, entre o nosso orgulho e a razão. A razão. E muitas vezes a gente cai em equívoco porque o orgulho gera miopia espiritual. A gente lê uma coisa, mas o orgulho gera miopia. Por exemplo,
que a gente não vai entrar no mérito agora, só daqui a pouco. Qual é o papel do verdadeiro homem de bem diante daqueles espíritos que ainda estão na fase da corrupção, da fase da maldade gratuita? As interpretações são variadas. Variadas. Você pode ver criaturas que se dizem cristãs, criaturas que se dizem espíritas cristãs, se comportando como se fosse um juiz da época antiga, como se fosse um apedrejador. Porque o papel do homem de bem é enxotar os homens de mal. Aí pega passagens espíritas e tenta adequar para a sua verdade. E esse é o quesito, esse é o ponto. E aí depois que desencarna, eu achei que estava fazendo certo. Jesus não se equivocou quando disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. O equívoco é nosso, não de Jesus. Muito bem. Naquele momento da chegada da terceira revelação, Humberto de Campos, com seu olhar sensível e acurado dos acontecimentos, ele traz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um trecho, um fragmento do que estava prestes a acontecer antes da chegada do codificador, onde ele diz assim: mal não haviam terminado as atividades bélicas, porque até pouco tempo estavam em guerra, as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, se referindo a Napoleão. E o espaço já se movimentava, se referindo à espiritualidade superior, àquela equipe pedagógica que organizou a vinda das três revelações. E o espaço já se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Missionário das novas revelações. Quando ele fala novas aqui no plural, ele não está se referindo à primeira e à segunda revelação. Ele está se referindo a todas as revelações inculcadas na terceira. Foram várias revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, adivinha quem é? Dirigida por Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Adivinha quem é? O principal oferecimento de Kardec para a humanidade da época. Ofereceu um novo método de observação. Aquele espírito tinha todas as características para atender o apelo do mestre. Oferecer para a humanidade da época um novo método de observação. É a palavra que tem que ficar em mente em relação a Kardec. Novo método de observação das coisas. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, ou seja, depois de amanhã, traga um bolo de aniversário para o irmão Tomé. A 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Leão. Só que Humberto de Campos, ele falou que só uma pessoa que estava vindo trazer o conteúdo, os conteúdos reveladores? Não, missionários. Ele falou no plural. Então Kardec era o protagonista por ser o codificador, por ter o perfil técnico, científico, ideal, cético principalmente, para trazer uma nova metodologia de observação. Só que também tiveram assistentes que eram missionários coadjuvantes daquela ocasião, daquele advento.
Como, por exemplo, João Batista Rosten, Jean Baptiste, porque ele foi batizado na França, era mais ou menos conterrâneo de Kardec em termos de idade. Viveu a época do Kardec. No plano espiritual, o que Jean Baptiste planejou na sua assistência na codificação? Organizar, no mesmo instante em que estava recebendo a terceira revelação, organizar o trabalho de fé. Esse era o propósito dele, porque as pessoas naturalmente iam descrer. Comunicações dos espíritos. Então, Jean Baptiste teria que aproveitar o momento em que os sentidos estavam sendo feridos, através dos fenômenos mediúnicos de ordem física, para organizar o trabalho de fé, uma assistência que ele deu a Kardec. Cerca de 40, 50 anos depois do nascimento de Kardec, reencarnaram mais 3 espíritos assistentes. Quem foram? Muito conhecido de todos nós da Seara Espírita. Leon Denis. O planejamento dele no plano espiritual, qual foi? Quando encarnasse. Porque assim que eles reencarnaram, quando eles se tornaram jovens, Kardec viera a desencarnar. Tinha que ter alguém para dar continuidade no trabalho de Kardec. Mas cada um na sua especialidade. A especialidade de Leon Denis, qual foi? Efetuar o desdobramento filosófico da obra codificada. Esse foi o principal trabalho de Leon Denis, efetuar o desdobramento filosófico da obra recém-codificada. Gabriel Delane. Qual o papel programado por Gabriel Delane? Apresentar a estrada científica da obra recém-codificada. E esse era o principal porque era o alicerce da razão. Quem é que ganha a briga entre crença, fantasia e razão? Quem ganha? A razão. Papel de Gabriel Delane. Abrir estradas científicas. E por fim, Camille Flammarion, que no enterro de Kardec, ele foi muito amigo de Kardec, é óbvio, muito mais jovem que Kardec, cerca de 50 anos mais jovem. No enterro de Kardec, ele falou que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Qual o papel planejado por Flamir Camalion? Mais um missionário coadjuvante. Nada mais, nada menos que abrir as cortinas do mundo, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, semelhante ao que fez André Luiz no século seguinte. Camille Flammarion fez a sua época. Todos esses 3, Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion, fizeram e executaram o seu papel concomitantemente, cada um na sua seara. O único que trabalhou mais intensivamente com Kardec, por questão de ser mais ou menos a mesma idade, foi o Jean Baptiste. E precisava, né? Porque ele precisava organizar o trabalho de fé concomitantemente com as revelações que estavam chegando do mundo inteiro. Chegou, mas como que se proliferou? Porque a espiritualidade superior ele organiza de uma forma precisa como se dará a chegada, a recepção, e como se dará a pulverização das informações. Você lembra como se deu a pulverização da segunda revelação? Vocês lembram? Eu já falei aqui uns 2 anos atrás, numa palestra sobre Apocalipse. Como se deu a pulverização do conteúdo da segunda revelação, planejado pela espiritualidade superior. Os judeus que estavam sendo perseguidos pelo imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo, nessa perseguição eles tiveram 2 escolhas. Tinham 2 opções. Ou ficar, brigar, sofrer, se escravizar novamente, como eles ficaram escravos no passado do Egito, ou sair pelo mundo, para não ser escravizado, torturado. Eles optaram o quê? Sair pelo mundo. E durante muitos anos, né? Porque apenas em 1988, quando a ONU criou o atual Estado de Israel, é que eles foram autorizados a voltar para casa. Ficaram quase 2000 anos
pulverizando o conteúdo da segunda revelação. Porque era o único povo daquela época monoteísta. Todos os demais povos eram povos politeístas. Como pulverizar uma mensagem cristã, que prega a ideia do Deus único, se os povos ainda eram politeístas? Então a espiritualidade superior tinha que ter um planejamento em relação a isso. E tinha. E os judeus se pulverizaram no ano 70 depois de Cristo. Como se deu a pulverização depois da chegada do conteúdo da revelação? Qual foi a gota d'água? O ponto de partida da pulverização. Vocês têm ideia? Allan Kardec, ele tinha um conhecido lá na Espanha, que ele era dono de uma livraria. O nome dele era Maurice Lachatre. E ele encomendou com Kardec 300 obras espíritas. Os estudiosos pouco instruídos falam que foram 300 livros dos espíritos, mas a Revista Espírita de maio de 1860, lá fala em detalhes, em quantidades específicas, quais foram as 300 obras. Não foram 300 livros dos espíritos. Foram várias obras diferentes. Dentre elas, o Livro dos Espíritos. Chegando na Espanha, através de qual cidade mesmo? É fácil. Qual cidade? Barcelona. Chegando em Barcelona, passou pela alfândega. Não acontece hoje quando você compra um produto importado, não passa pela alfândega? Ou quando você vem de viagem do exterior? Esses livros também passaram, porque estava vindo da França. Chegando na alfândega, abriu aquele tanto de obra espírita. Comunicação com os mortos. Foi parar no ouvido de quem? Do alto clero, da igreja. O que a igreja mandou fazer? Queimar em praça pública. Nessa mesma revista espírita que detalha a quantidade de obras, lá detalha também quem participou da queima. Lá tem um nome, quantidade. Não o nome da pessoa de batizado, mas quem participou. O nome que Kardec tipificou desse acontecimento foi o quê? Conhecido no movimento espírita, né? Foi o Auto de Fé. Às 10h30 da manhã, 9 de outubro de 1860. 10h30 da manhã. Nessa mesma revista espírita, dentre as pessoas que estavam participando da queima das 300 obras espíritas, estavam funcionários da alfândega, assistentes que estavam ajudando a atear fogo, mas tinha também alguém que estava dirigindo isso tudo. Um padre com as roupas sacerdotais, que ele usava de hábito, trazendo uma cruz numa mão e uma tocha na outra mão. Imagina Jesus olhando essa cena, né? Só que isso tudo também fazia parte do planejamento de pulverização do conteúdo pedagógico. Porque nessa revista espírita, na última listagem, sabe quem é que estava assistindo também? Uma multidão, está escrito dessa forma na revista espírita, uma multidão é porque tinha muita gente mesmo, uma multidão vaiava o religioso e seus auxiliares aos gritos de abaixo a Inquisição. Vaiava. A maioria das pessoas eram contra aquele absurdo. Porque tem muita gente que imagina que o povo, a semelhança do que aconteceu na época de Jesus, quando escolheu Barrabás, acha que o povo concordou com a queima dos livros, das obras. Não concordou. A multidão vaiava e gritava, abaixo a Inquisição. Abaixo a Inquisição. Quando fala de Inquisição, todo mundo sabe aqui o que aconteceu na época da Inquisição, né? As cruzadas. Todo mundo tem em mente dos absurdos, das atrocidades, né? Tem vários filmes que abordam o assunto. Só que também chamou a atenção de quem? Da imprensa. E a imprensa, você acha que elogiou a atitude da igreja, indo contra o seu público, o povo?
Ou você acha que a imprensa também criticou? As críticas foram muito severas, porque a imprensa evocou a época das fogueiras do Santo Ofício. Criticou mais do que a multidão. Não foi apenas a imprensa espanhola, foi a imprensa do mundo inteiro. E a gente está falando coisa de 160 anos atrás, antes de ontem. Antes de ontem. Quando a gente fala século XIX, fica parecendo que era coisa que medieval, né? Não. É mais ou menos igual hoje, só que a diferença é que hoje tem internet. A diferença é só essa. A imprensa do mundo inteiro ficou estarrecida com o acontecido. Isso foi bom ou foi ruim para a doutrina espírita? Nem bom nem ruim. Foi o quê? Ótimo. Simplesmente excelente. Essa foi a forma que a espiritualidade superior encontrou de pulverizar o conteúdo da terceira. Assim como eles encontraram uma forma de pulverizar o conteúdo da segunda. E Kardec, em decorrência desse episódio do Auto de Fé de Barcelona, ele comenta o seguinte: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. Ponto vírgula. É tudo o que desejamos. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam. As chamas das fogueiras superexcitam as ideias que estavam ali contidas nos livros. Superexcitam, em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar. E não há Pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-las. Quando a ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontas para aspirá-las, para absorver essas ideias. É o que aconteceu e é o que está acontecendo. Certa vez, foi feito uns 5 anos atrás, o IBGE resolveu colocar lá em Belo Horizonte um item a mais nas suas perguntas em relação à religião. Perguntar qual a sua religião, protestante, católico, tal. E aí a gente acompanha, né, o crescimento e o declínio das religiões de adeptos. Só que ele acrescentou um item a mais. Você acredita em reencarnação? Porque seria até uma pergunta idiota, né? Porque se a pessoa falava católico ou evangélico, a resposta teria que ser o quê? Não, porque faz parte dos livros proibidos da igreja, os livros espíritas. Todos aqueles livros que estavam sendo queimados no Auto de Fé. Só que 76% nessa primeira pesquisa dos católicos falavam que sim. Porque toda ideia grande e generosa sempre encontra peitos prontas para aspirá-las. Não importa a religião. Não importa a religião. É uma ideia grande, é uma ideia generosa, não importa o rótulo. Eu não vou nem falar religião, porque tem gente que fala que é uma coisa, não é. Assim como tem muito espírita que fala que é espírita, mas age de forma totalmente contrária ao que se espera de um espírita. Mas, independente de rótulo religioso, as ideias são grandes e generosas e as pessoas vão abraçá-las à medida que forem tomando conhecimento delas. Então, a partir de 18 de abril de 2017, iniciou a comemoração dos 160 anos da chegada da doutrina espírita no planeta Terra. E essa comemoração, ela vai se encerrar quando? Em janeiro de 2018, onde se completará os 160 anos de A Gênese, que é a 5ª obra codificada. E a Federação Espírita Brasileira, ela criou uma campanha que irá durar até janeiro de 2018. E o slogan dessa campanha é: a vida ensina, o Espiritismo explica. Seria interessante todas as casas espíritas
entrarem e aderirem a esta campanha, que é uma forma de fazer chegar mais longe ainda os ideais espíritas. Nos 4 cantos do mundo. Nos 4 cantos do mundo. Chegou no planeta Terra a luz da humanidade. Por que a gente fala que a doutrina espírita é a luz da humanidade? Porque ela não veio contra nenhum tipo de ideal como o cristianismo quando chegou. O cristianismo precisou destruir alguns ideais do tipo Deus vingativo, Deus punitivo, Deus que castiga. O cristianismo veio através da parábola do filho pródigo trazer uma outra imagem de Deus, um Deus acolhedor que não julga. Quem julga é a nossa consciência. Só que a doutrina espírita, ela veio reforçar e relembrar o que foi esquecido pela humanidade. Por isso que ela é considerada luz. Veio explicar coisas que nunca antes haviam sido judiosamente explicadas. Veio desfazer contradições, aparentes contradições bíblicas. Aparentes. Porque eu já vi muita criatura, eu quando era também ateu, fazia essas indagações, natural, porque com o avanço da razão, a gente começa a indagar as coisas. O ateísmo, na maioria das vezes, é avanço da sensatez. Deus queira que um dia a maioria da humanidade, que tem ideias fantasiosas na cabeça, um dia se torne ateu, que é sinal de avanço da sensatez, para um dia deixar de ser ateu, mas não por causa de crença, e sim por causa de ideia racional concebida. É uma consequência. Só que a gente encontra argumentos do seguinte: Jesus, no primeiro ano da sua pregação, falou: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E no terceiro ano de pregação, Jesus falou: muitos são os chamados, poucos escolhidos, através da sua parábola do festim de bodas. Jesus então era uma criatura contraditória, porque no primeiro ano de pregação ele fala que nenhuma das suas ovelhas irá se perder. E 2 anos e meio depois ele vem falar que muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. A maioria já está condenada assim ao inferno. Só com esse tipo de pensamento, só com essa aparente contradição bíblica, aparente, a gente pode ter 2 tipos de entendimento. Primeiro, que Jesus era contraditório. Segundo, que Jesus estava acusando Deus de inconsequente por continuar criando, a partir daquele momento, continuar criando seres praticamente condenados ao inferno. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Imagina que o médico chega para você e fala: meu filho, se você tiver 10 filhos, 9 irão sofrer muito e uma doença terrível, porque ele vai sofrer e não vai morrer nunca. Você, uma criatura muito infantil, muito atrasada, na linha evolutiva dos espíritos, habitante ainda do mundo de expiação e prova, o planeta atrasado. O seu bom senso infantil ainda. Você teria filhos? Com essa afirmativa da ciência? Se você tiver filho, eles irão sofrer, é fato, não tem dúvida em relação a isso. Você teria filho? Não, né? A mulher ligaria as trompas e o homem faria a vasectomia. Não teria filho de jeito nenhum. Porque se tiver, vai sofrer. Então, quer dizer que Deus, que é infinitamente, não tem nem como comparar, em termos de superioridade, inteligência, sensatez, ele é menos sensato do que nós? Porque mesmo sabendo que muitos são chamados poucos escolhidos, eu vou continuar criando. Mesmo sabendo que a maioria vai para o inferno e vai sofrer eternamente nas chamas do inferno. Eu estou pegando um exemplo de vários. Uma passagenzinha. 2, né? Para fazer comparação. Quem poderia explicar? Quem poderia desfazer a aparente contradição? Aparente equívoco bíblico? Quem? Doutrina espírita. Só. Essa era uma das minhas prerrogativas para ser ateu, uma delas. Mas existem várias outras. Se Deus é infinitamente bom, é infinitamente justo, por que ele permite que os filhos seus sofram tanto? Ele não é onipotente? Ele tem o poder de sanar a dor? Por que não faz? Porque ele é ruim? Se ele é infinitamente justo, por que um sofre mais que o outro?
Qual doutrina poderia abordar de forma irrefutável tais questionamentos, se não a doutrina espírita? Desde que estudada de forma responsável. Responsável. Porque muita gente utiliza informações da doutrina espírita para satisfazer as próprias opiniões. E aí ficam informações, muitas delas truncadas. Do mesmo modo que a escuridão, representada pela ignorância voluntária da criatura humana, nos conduz para um estado de ânimo, um estado de alma, de sofrimentos, de penúria, a luz, por sua vez, nos conduz para um estado de felicidade. Pronto, eu aceitei seguir a luz. Para aceitar seguir a luz não é tão fácil, sabe por quê? Porque tem que brigar. Adivinha com quem? Se a gente é criatura muito orgulhosa, qual é a antítese do orgulho? Qual é? Qual é o lado oposto, extremamente oposto do orgulho? Humildade. Para seguir essa luz, a gente tem que brigar com a gente mesmo, simplesmente porque raramente estamos dispostos a enfrentar o lado de dentro. A gente é muito corajoso pro lado de fora. A gente acha até bonito ser criatura de gênio forte. Criatura que não leva desaforo para casa, que não tem papas na língua. A gente acha isso uma virtude, que ridículo. Eu não levo desaforo para casa. Comigo assim, bateu, levou. Ainda falo de peito aberto como se tivesse razão. Mas sabe por que não olha, não enfrenta o lado de dentro? Porque morre de medo do monstro terrível que irá ter de enfrentar. Morre de medo. É um covarde. Só por isso. Então, para fazer da terceira revelação luz, primeiro tem que aceitar brigar com lá de dentro. Depois tem que começar a ganhar batalhas, transformando imperfeições em virtudes. Começar a ganhar batalhas. Não estou falando de ganhar a guerra toda ainda não, porque depende de muitas encarnações, mas começar a ganhar batalhas. Quando a gente começar a ganhar essas batalhas, nós poderemos afirmar: isso aqui é luz para mim, porque eu estou começando a ganhar batalhas. Só que a gente pega muitas informações e se equivoca em relação a elas. Eu iniciei um assunto intrigante minutos atrás. Nós nos consideramos homens de bem? Sim ou não? Fiquei preocupado com esse silêncio agora. Sério mesmo. Nós nos consideramos homens de bem? E qual é o papel? Eu não vou falar do verdadeiro homem de bem, porque o verdadeiro homem de bem tem virtudes angelicais. Qual o papel do homem de bem, não do verdadeiro homem de bem, em relação ao caos que nós estamos presenciando? Nós estamos presenciando hoje o mal praticado gratuitamente, coisa que a gente não via há muito tempo, coisa que a gente via talvez na época da barbárie. Quando eu falo coisa que a gente via na época da barbárie, onde nós éramos os bárbaros. Olha a estratégia da espiritualidade. Para poder haver a transição, tem que haver esse caos, entre aspas. Tanto que esse caos está nas profecias bíblicas. Nas primeiras profecias, das primeiras revelações, existe essas profecias em relação ao caos que hoje, 3.600 anos depois, está acontecendo. Precisa haver esse caos. Se você vai reformar uma casa, você precisa destruir algo para reformar. Troca o azulejo da sua cozinha sem tirar o antigo. No nosso ponto de vista mesquinho, não precisaria ter caos. Só que a gente está indo contra a informação da espiritualidade superior, que o caos é necessário. Imagina como a gente enfrentaria esse caos sem um roteiro. Imagina se não tivesse doutrina espírita. Como que eu devo me comportar
diante daqueles que praticam o mal pelo mal? Como que eu devo me comportar diante dos políticos corruptos? E aí, sem roteiro? Se com roteiro a gente já faz errado, imagina sem. Como que eu devo me comportar? As criaturas orgulhosas entendem o seguinte: o homem de bem, o papel dele é enxotar o homem de mal. Impeachment atrás de impeachment. Não é assim? Substituir tangerina por mexerica. Essa é a verdade. Porque quem vai regenerar, as criaturas de perfil regenerador, que tem capacidade intelectual e moral para mudar tudo, ainda tem 5, 7 anos de idade. No máximo está na puberdade. Não adianta ficar brigando para impeachmentar alguém. Cristian, então qual é o meu papel como cidadão, como eleitor? Qual que deve ser? Bota uma coisa na cabeça: equilibrar a psicosfera espiritual. Por quê? Porque já tem uma parte que são os que dormem. Lembra quando Paulo falou, acorda, tu que dorme? Já tem uma parte que são os que estão vivendo um momento de fantasia. Esses vão para a guerra. Esses que se consideram homem de bem, vão guerrear, vão tirar na marra, na força, as pessoas do poder, etc. e tal. Vai mudar a psicosfera ambiente. E qual é o papel da criatura espírita e espiritualista? Mais lúcida, equilibrar. Equilibrar para facilitar o trabalho dos operadores vanguardeiros do plano espiritual. A gente tem que equilibrar. A gente não tem que colocar mais lenha na fogueira, porque já existem muitos apedrejadores. Vamos tentar afastar desse perfil apedrejador, que a gente tenta trazer do passado para o presente. É difícil, né? Porque é força do hábito, mas temos que lutar contra isso. Por uma questão de ideal. A responsabilidade aumentou. A responsabilidade, quando a gente leu esse livro aqui, aumentou. Não adianta mais querer adotar o perfil apedrejador. A dor moral vai ser maior do que no passado. O que eu devo fazer daquele que erra por errar? Aquele que arrastou uma criancinha pelo pescoço através do cinto de segurança por quilômetros. Qual é o meu sentimento que eu tenho que ter em relação a ele? Qual é o meu sentimento? Os apedrejadores de plantão, aqueles que estão ainda adormecidos, sem perspectiva de despertamento, deixa eles fazerem por conta do livre-arbítrio deles. O que a gente deve fazer? O planeta Terra é uma escola. É uma escola ainda de sofrimentos. Por que ainda de sofrimentos? As turbulências, os obstáculos, eles existem, isso é regra no orbe de expiação e prova. O sofrimento, que é como cada um lida com esses obstáculos, vai de acordo com a estatura espiritual de cada um. Isso que é sofrimento. A gente fala que é um mundo de sofrimento porque a maioria de nós não tem estatura, não tem estrutura espiritual para lidar com os obstáculos. E sofre por isso. Por isso que a gente fala que é um mundo de sofrimento. Se a gente não quiser mais viver nesse ambiente de sofrimento, o que a gente deve fazer? Eu quero viver num ambiente de paz. Paz exterior, que eu falo, paz mesmo. Fisicamente. Não quero ver guerra, não quero ver atrocidades, crimes. O que eu devo fazer para adquirir o voucher de acesso? Adquirir o passaporte de acesso para aquele novo hábitat. Aquele reino dos céus que Jesus fez alusão. O que a gente pode chamar de mundo regenerador. Mundo de regeneração. O que eu devo fazer? Praticar o bem? Praticar o bem sem mudar a qualidade dos sentimentos? Isso é possível? Sabe qual é o principal propósito nosso nessa escola? Aprender a adquirir paz em meio à tempestade. Muito fácil sentir-se em paz ao lado de serafins e querubins. Muito fácil sentir-se em paz longe de guerras. Muito fácil. Facílimo. No Velho Testamento, lá está dizendo que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é misericordioso? É. Lá dentro de nós tem uma sementinha de misericórdia? Tem.
Como que nós iremos desenvolver a misericórdia em nós? Já parou para pensar? Imagina que um porteiro, que alguém do plano espiritual, seja irresponsável e dê acesso a gente. E deixa a gente entrar no mundo de regeneração. Para conviver longe de bandidos, longe de pessoas que cometem o mal pelo mal, de políticos corruptos. Irresponsavelmente permitiu que a gente entrasse lá. Sem desenvolver essa sementinha da misericórdia. A gente vai desenvolver misericórdia ao lado de anjos, de santos? Para a gente desenvolver misericórdia, a gente tem que conviver ao lado de quem? Daqueles que erram. E o que a gente está fazendo diante do erro alheio? Desenvolvendo misericórdia? Ou exercitando o apedrejamento? A espiritualidade olha para a gente, encarnação após encarnação, com um olhar enfadonho. Enfadonho, porque a gente cai sempre nos mesmos erros, com as mesmas pessoas. Na encarnação anterior a gente apedrejava, agora a gente está apedrejando de novo. Só que essa é a última encarnação no planeta Terra, é a encarnação mais importante. Aqui é um mundo de expiação. Expiação não vai ter no mundo de regeneração. Vai ter provas, expiação não. Como que eu vou desenvolver dentro de mim a compaixão, que é outra sementinha que Deus deixou? Convivendo de pessoas, ao lado de pessoas saudáveis, que não tem problema grave, que não precisa de auxílio, de ordem alguma? Não. Adivinha como é que eu vou desenvolver compaixão? Convivendo ao lado de pessoas que ainda passam por expiações gravíssimas. Agora eu estou aqui, me comprazendo na minha comodidade do meu lar, não visito um hospital, não visito um asilo, não visito nada. Não, mas eu faço muito, eu venho aqui e boto o nome do livro de prece. Está desenvolvendo compaixão? Está colocando em prática? Então, para a gente adquirir o passaporte para habitar o reino dos céus físico, que é o mundo de regeneração, precisamos antes desenvolver em nós misericórdia e compaixão. Exercitando. Erraram? Misericórdia. Tira o olhar mesquinho do mundo material, coloca o olhar espiritual. Misericórdia. Quer viver no mundo de regeneração? Desenvolva compaixão. Passou do lado de alguém que está sofrendo? Vou fazer uma prece por ele. Você não sabe nem o nome, vai fazer prece por ele. Você não, é um mendigo que está jogado na rua, você não foi lá nem perguntou o nome, você vai fazer prece como? Aquele mendigo que estava na esquina da rua e tal. Não é assim que desenvolve compaixão. Jesus não ensinou dessa forma. Não ensinou dessa forma. Então a doutrina espírita, ela traz essa orientação, como devemos proceder. E a gente interpreta errado e age errado. Eu achei que o papel do homem de bem era enxotar os homens de mal. Por exemplo. Mesmo sendo espírita, estávamos agindo errado. E aí a gente vai ter uma ingrata surpresa no plano espiritual. Porque eu achei que eu estava exercendo o meu papel de homem de bem corretamente. Mas não estávamos. Não estávamos. Então a doutrina espírita, para a surpresa de alguns, ainda está em fase de implementação no planeta Terra. Em fase de implementação. Mas, Cristiano, 160 anos? É. Vai ser implementada mais rápido do que o cristianismo. Porque é uma continuação do cristianismo. Uma ampliação do cristianismo. Mas ainda está implementando. Allan Kardec perguntou na questão 798 do Livro dos Espíritos: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Um trecho da resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. E Kardec, a resposta continua, mas vamos abreviar para não sair do nosso foco. Kardec comenta, olha o que Kardec diz: muitos séculos após o advento do cristianismo, segundo a revelação, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Só depois que as raças se desenvolveram é que conseguiu-se apagar os vestígios ainda da perseguição do cristianismo. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações,
segundo Kardec, ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. 2 ou 3 gerações. Aí vem Dr. Bezerra de Menezes, no livro Atitude de Amor, e afirma o seguinte, que para a doutrina espírita ser implementada na Terra, foi necessário 3 períodos distintos de 70 anos, com base na informação de Kardec, porque uma geração na época de Kardec vivia até os 70, mais ou menos. Hoje vive até um pouquinho mais, por causa do avanço da medicina, mas na época de Kardec era essa idade, 3 gerações, 70 anos. 1857 a 1917, primeira fase de implementação da doutrina espírita no planeta Terra. Qual era o principal propósito nessa primeira parte? Ferir o sentido das pessoas através dos fenômenos físicos. Chamar a atenção, ei, vem aqui. Jesus nos fez os milagres para chamar a atenção, eu sou o Messias. A doutrina espírita fez os fenômenos físicos. Vem aqui, ó. Olha para mim. Passado esse período de ferir o sentido das pessoas, veio a segunda fase da revelação, que foi de 1928, coincidência ou não, foi mais ou menos na época que Chico começou a psicografar. 1928 ele psicografou Parnaso, de Além Túmulo, até 1997. Qual o propósito da segunda fase da revelação da doutrina espírita? Da segunda fase de implementação da doutrina espírita no planeta Terra? 2 propósitos. Primeiro propósito, relembrar o que havia sido esquecido em relação aos ensinamentos do Cristo. Relembrar. Segundo propósito, revelar o que antes não podia ser revelado, não pôde ser revelado, porque precisava do avanço da ciência. Então foi uma época de estudo, muito estudo. Os sentidos já foram feridos. Ah, mas tem gente que até hoje não acredita. Volta para a primeira fase. Está atrasado algumas décadas. 1998 até 2067, ou seja, estamos em 2017. Estamos no meio da terceira fase de implementação da doutrina espírita no planeta Terra. Qual o papel da terceira fase, segundo o Dr. Bezerra de Menezes? Colocar em prática o que temos aprendido na segunda fase. Colocar em prática o que temos aprendido com a doutrina espírita. Hoje recebemos instruções mais ou menos racionais de como colocar em prática. De forma muito racional. Nada equivocada. Ah, mas eu ainda não estou colocando em prática. Está atrasado algumas décadas. Está só estudando, está vindo só na casa espírita estudar, mas não está colocando em prática lá fora? Já era para ter colocado. Porque, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, essa é a encarnação mais importante nossa. Mais importante. Dia 9 agora, será lembrado o Auto de Fé de Barcelona. Tem uma proposta aí nas redes sociais, do movimento espírita, de pegar o livro dos espíritos, de preferência, e esquecer, entre aspas, em algum lugar público. Vou tentar fazer isso às 10h30 da manhã, que foi quando aconteceu a queima dos livros. Esquecer. É uma forma excelente de divulgar e pulverizar a doutrina espírita, nesse momento de caos. Porque um dia Kardec, para a gente finalizar, recebeu um presente, quando ele se encontrava muito, muito entristecido, estava recebendo cartas e mais cartas de sarcasmos, e a sua esposa, a doce Gabi, lhe entregou uma encomenda pesada. Quando ele abriu, era o livro dos Espíritos, todo encapado de capa dura. E ele começou a ler. Era o relato de uma pessoa que tinha perdido a esposa recentemente, a esposa era o pilar dele, ele enxergava a vida como o primo da matéria. Muita gente já conhece aqui essa história, né? E ele pensou em suicidar-se no Rio Sena, porque o chefe dele era austero, já estava ameaçando de demiti-lo. Quando ele foi se jogar no Rio Sena, ele abaixou para pegar alguma coisa que tinha caído no pé dele. Foi de propósito, tá? Ele viu lá o livro dos Espíritos. Quando ele abriu, estava escrito uma coisa logo na capa. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Salvou-me a vida. Ele não foi se matar naquele dia. Ele não sabia nadar, se ele morresse no rio sem nem morrer mesmo. Salvou a vida dele. Ele encapou aquela obra que tinha caído no pé dele, mandou para Kardec. E Kardec recebeu no momento mais difícil da sua missão. Kardec leu esse relato, e no final do relato estava lá no livro, na primeira capinha também.
salvou-me. A primeira estava com a assinatura de A. Laurent. A segunda estava, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier, a criatura que ia se matar. Então, se você esquecer uma obra dessa no dia 9 de outubro em algum lugar, talvez você estará salvando vidas de muitos Josephs Perriers. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.